transformar este olhar sobre a cidade e o homem em uma forma de ver. E aí eu registro uma diferença que transcende a própria denominação semântica entre olhar e ver. Uma vez olhada a cidade, olhado o homem, é necessário que haja a transcendência, a transmutação deste olhar para o ato de ver, o que significa incorporar neste mero exercício físico de lançar o olho sobre alguma coisa, colocar também o pensar e o coração. Uma vez transformado o ato de olhar em ato de ver, será possível sim haver toda uma força e toda uma condição de transformar a realidade que nós necessitamos que seja transformada, preferencialmente sempre para melhor. Neste sentido, eu também considero que todas as cidades e tudo que a ela se integra, inclusive o que nela se faz presente como seus aspectos mais dramáticos e delicados, como por exemplo é a questão dos resíduos sólidos, constituem metáforas. Qualquer cidade que olhássemos, portanto, para num segundo momento nós pudéssemos vê-las, converter-se-iam, ou são na sua própria essência, metáfora. Então, considerando que as cidades são metáforas e as suas realidades igualmente também são metáforas, é por esta razão que a gente traz aqui um diálogo com esta denominação. Quando o mundo não era imundo, de quando o mundo não era imundo, há um novo modo de olhar e ver a Amazônia. Uma abordagem pela perspectiva dos resíduos sólidos. Poderíamos pegar uma outra cidade, mas eu opto por falar da Amazônia pela perspectiva dos resíduos sólidos, até porque é uma realidade, como disse antes, que ela carece de uma maior revelação, né, em todos os contextos em que dela se trate, na medida em que muito se fala, na maioria das vezes, e pouco se conhece sobre ela. Claro que quando a gente intenciona uma intervenção em qualquer realidade, sempre se revelou para mim uma compreensão seguinte: as melhores intervenções, aquelas que resultam de um modo o mais concretamente bem realizado e com o exercício da paixão, da poesia, da cultura e da arte no seu melhor sentido, é aquela que a gente pode retroceder na história o mais possível. Por isso, eu considero que usar a história é como quem aciona um estilingue. Ir ao passado equivale para mim ao seguinte: o passado ele é como um estilingue. Quanto mais o puxamos para trás, mais nós temos condição de projetar o que intencionamos, o que queremos ver e realizar no futuro. Sem a perspectiva da história, nós estamos condenados. Se não sabemos, não conhecemos e não nos sintonizamos com o passado, nós estamos condenados a repetir os erros. Então, olhemos um pouco o que é esta realidade do mundo dentro da questão dos resíduos sólidos. Olhemos, eu faço mais uma vez aqui a reafirmação semântica, e que não é apenas semântica, desta palavra, para num segundo momento a gente poder ver, então, a partir deste olhar da questão dos resíduos sólidos no mundo, como é que está então a Amazônia. Tomando como ponto de partida, como dizia antes, uma obra capital do grande historiador francês Fistel de Coulanges, escrita ali no século XIX, que se chama, é a sua obra capital, inclusive, A Cidade Antiga, né? Lá nos seus primeiros capítulos, ele nos esclarece o que é mundo, né? Mundo, do latim mundus, é um fosso no qual eram lançados os torrões de terra da antiga pátria para a perpetuação das almas dos antepassados que eram reverenciados em um culto ininterrupto.
Roma era a cidade cosmopolita do mundo, a capital do planeta naquela ocasião. Então ali estavam presentes pessoas das mais variadas localidades. Assim nos conta Fistel de Colange. E uma vez por ano, num ritual que era considerado sagrado, as pessoas das mais variadas procedências dirigiam-se a este local chamado Mundus e ali depositavam, num rito que era de purificação, que interligava os três domínios da realidade e também da não realidade, o céu, a terra e o inferno, um pouco do seu torrão natal. Então se vê originalmente que o mundo, ele estava sintonizado, a utilização da palavra mundo estava sintonizada com a purificação, a limpeza, né, o estado de despoluição das coisas. E mundos, portanto, a própria denominação semântica assim já se revela, significava tudo o que gravitava, tudo que estava fora da órbita de atração do mundo. Portanto, imundo são as coisas profanas, são as coisas impuras, as coisas sujas, né? Então, o mundo é exatamente o oposto do que hoje nós vemos, né? Predominando exatamente os processos de degradação e de poluição, mas isto não é uma novidade. Haja vista que o grande advogado Tertuliano, já no século II, depois de Cristo, ele já dizia, ó mundos imundos, né? O mundo imundo, sujo, até um oxímoro, né? Que na verdade no campo linguístico vem a ser exatamente uma expressão que ela contempla palavras que são contraditórias em si mesmos. Como poderia o mundo, que é purificação e limpeza, estar vinculado a uma condição de coisa imunda, né? É preciso que a gente entenda, então, que a presença do homem no planeta, evidentemente, sempre esteve associada à produção de resíduos, né? O mundo, ele não é imundo. É isto que a gente quer destacar aqui, né? Até porque, que fique mais uma vez reafirmado, a palavra mundos tem um significado e a palavra imundo tem outro. O mundo não é imundo, no entanto, ele está imundo. E quais são as raízes nas quais, historicamente, se assenta, desde os primórdios, essa intensificação daquilo que o mundo não é? Imundo, mas que, no entanto, está. Um olhar de relance, só para a gente se situar um pouco, assim, no contexto da evolução do diálogo, aqui a gente mostra duas imagens, né? Uma que nos traz, no nosso caminhar perante a história, desde os nossos tempos mais ancestrais, né? Na idade das cavernas. Mas aí eu pontuo um momento muito especial dentro da nossa própria história, que é o momento em que nós ingressamos dentro daquilo que passou a ser depois o conceito de idade moderna. Um marco capital dentro dessa modernidade, ele é situado, sem sombra de dúvida, na própria Revolução Francesa. Aí começa, inclusive, do ponto de vista histórico mais formal, a Idade Moderna, lá em 1789, com a própria Revolução. E que se caracteriza, chamemos a atenção aqui, para um entendimento mais contextualizado da questão dos resíduos, não só pelos avanços políticos, né, e sociais, como, por exemplo, a elevação dos ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, e também da instituição de um Estado, caracterizado por uma maior participação política da população. Caracteriza-se também, sob o ponto de vista da geração dos resíduos e da sua contribuição para tanto, sobretudo uma revolução no modo de organização social e de produzir da sociedade, sobretudo europeia. Inclusive intensificando, saindo das práticas assim mais agrícolas para uma produção mais artesanal, ampliando, portanto, a confecção
dos bens. Nessa mesma caminhada, ainda dentro desse período que aqui denominamos de Era da Modernidade, um outro momento revela-se também igualmente singular. É a Revolução Industrial, onde marca-nos o emprego de máquinas movidas a vapor, inclusive intensificando a produção em grande escala, principalmente a noção de lucro e de produtividade, que são consideradas então pela ideologia vigente e até hoje dominante, né? Fundamentais para o desenvolvimento de uma mentalidade, sobretudo voltada para o enriquecimento e para a acumulação, e o desenvolvimento, em consequência disso também, de grandes cidades com um novo cenário dominado, por exemplo, por chaminés e por multidões de trabalhadores, marcando, a partir daí, um sério desequilíbrio ambiental. Este é o momento mais recente, né? É o da revolução tecnológica, marcada pela automação da indústria, impulsionada principalmente pelo setor de informática, permitindo, em consequência, o aumento e a diversificação da produção. A expansão do próprio capitalismo, agora sob uma nova nomenclatura, a da globalização, e a substituição do trabalho humano por máquinas, levando às demissões em massa trabalhadores que passam, então, a viver de subemprego, como camelôs, catadores de lixo e etc. Este modelo tem, evidentemente, principalmente no seu aspecto da busca pelo lucro e da intensificação da produção para poder escoar no consumo, introjetado no seio geral da coletividade aquilo que eu costumo denominar de 3 acontecimentos carentes de profunda reflexão. O hedonismo, né, que nada mais é do que uma procura pela felicidade, mas aí o hedonismo, do modo como hoje é buscado, substituindo-se a lógica da necessidade das coisas pela lógica do desejo. É isto que justifica, é isto que movimenta, que dá todo um sentido àquele grande círculo anteriormente visto, onde o consumo assume a dimensão que hoje tem e que inclusive se reflete como uma expressão extremamente danosa, porque a sua consequência mais visível, mais imediata, é a geração dos resíduos. Então, ao buscar este consumo que visa incessantemente uma satisfação dos desejos e não de uma necessidade, aí se exercita uma prática hedônica de uma busca incessante por um certo tipo de felicidade que fica centrado fora do seu lugar de acontecer, que deveria ser exatamente o grande projeto humano. É para isso que viemos ao mundo, para sermos e nos fazermos felizes, e não para termos e nem acumularmos coisas. Na hora que há este modo de realização das coisas, se fazendo a substituição da lógica da necessidade pela lógica do desejo, numa confusão entre felicidade pretendida e desejo procurado, a própria palavra felicidade se dilui. E com isto, o que ocorre? Um processo de alienação do homem para com o próprio planeta, do homem para com os seus semelhantes e do homem para consigo próprio. Uma outra extensão destas expressões de alienação passa a ser então o quê? Uma erradicação do homem de si mesmo. O homem descentra-se, perde suas próprias raízes, porque não encontra condição de realizar o seu próprio projeto de felicidade, e com isso, então, é por meio do consumo que ele busca uma sublimação daquilo que deveria ser um encontro correto consigo mesmo, com seus semelhantes e com a própria natureza. O que só dar-se-ia, evidentemente, pelo encontro do homem com a própria felicidade no seu sentido mais preciso. O utilitarismo é outra consequência também dessas formas de evoluir do modo de produção e do que nós somos enquanto criaturas diante disto.
e agravado ainda, mais ainda, pela intensificação do individualismo. Hedonismo, utilitarismo e individualismo são, portanto, marcas profundamente delicadas destes nossos tempos.